bem cedo, quando o sol nasce, é mais um dia que começou. É hora de contemplarmos tanta beleza que Deus criou. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Graças, paz, irmãos, mais uma vez nós estamos aqui para pregar o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e estamos felizes porque o Senhor assim nos tem concedido. Aqui está uma chuva terrível aqui no Rio de Janeiro, e infelizmente nós não estamos podendo nos deslocar para ir para o outro endereço. Mas nós estamos felizes porque o Senhor assim nos tem dado a oportunidade de pregarmos o seu Evangelho, de falarmos das suas maravilhas, né? Dizer em alto e bom som que Ele é bom. Eternas são as misericórdias do Senhor, e elas são a causa de não sermos consumidos, como está lá em Jeremias, Lamentações de Jeremias, né? E nós estamos felizes porque o Senhor assim nos tem permitido falar, ler a palavra dele, explicá-la, pregar e render glórias a ele, né? Nós vamos orar porque precisamos entregar os enfermos nas mãos do Senhor, aqueles que estão necessitados, aqueles que estão precisando do toque curador do Senhor. Então nós estamos aqui para também interceder pelos necessitados da causa do Mestre. Amém? Nós estamos falando aqui de casa, não é? Tá a nossa irmã Neninha Alonso, que Deus abençoe. Também quero deixar a paz para a nossa irmã Leia Matos, lá de Cachoeiro Itapemirim, irmã Josiane Matos, congregação de Muqui, os irmãos ali que são membros ali da igreja, né? Que o Senhor possa estar abençoando o pastor Samuel Matos, né? Pastor lá da igreja, irmã Márcia Valéria, né? Então, que a paz de Deus esteja sobre este povo todo. Quero deixar a paz do Senhor para a irmã Leni Visa, lá em São João do Manhuaçu. Quero também deixar a paz para a congregação de Muqui, já falei, ali na Grande Vitória para os pastores ali, pastor Zé Luiz Borges, pastor Sinésio. Enfim, os pastores que trabalham ali na sucursal do Espírito Santo, né? Que Deus possa estar abençoando cada um de vocês.
Também para nossa irmã Luísa Torres de Muqui, né? Que Deus possa estar abençoando a nossa querida irmã. E Lia Raquel na Grande Vitória, irmã Gessi também na Grande Vitória, né? Que Deus abençoe a todos aí. E eu quero também deixar um abraço para a igreja de Centenário aqui, né? Da qual eu faço parte. E também para nossa irmã Elzira Ozir de São Paulo, Ozir Rodrigues, né? Josi Maria Santos de São Paulo também, que Deus abençoe. Está ali a nossa irmã Neninha Alonso de São Gonçalo, né? Que Deus abençoe, irmã. Fátima de Almeida, graça e paz do Senhor, que Deus te abençoe, Fátima. Né? Que Deus possa estar te abençoando, te dando saúde como você quer. E também outros irmãos que têm entrado, pastor Gênesis, pastor Paulo Ribeirinho, pastor Cupertino, que está lá, na divisa lá com a Bolívia, né? Que Deus possa estar abençoando o nosso querido irmão, sua esposa missionária. E ali o pastor Zé Correia, ali em Foz do Iguaçu, aquela igreja ali muito querida, muito abençoada, né? Da qual fui membro vários anos. Enfim, que a glória de Deus seja manifestada nesta noite para você, através da pregação da palavra do Senhor e do conhecimento excelente da graça de Deus sobre o propósito de vida que Ele tem dado para cada um ser humano. Amém? Então nós vamos orar, agradecendo a Deus por esse privilégio. Amém? Senhor Deus e Pai, bendito seja o Teu nome para todos sempre. Exaltado seja o Senhor de geração em geração. Eu quero dar glórias ao Teu nome, porque Tu és bom. Ó Deus, Tu tens sido para conosco fiel, protetor, amigo, companheiro, ajudador, e acima de tudo Tu és o nosso Senhor. E eu quero entregar cada ouvinte nas Tuas mãos, e aqueles que entrarem posteriormente sejam alcançados pela Tua graça, meu Pai, sejam alcançados pelo Teu favor. Aquele que está doente, que precisa do toque curador do Senhor, seja alcançado nesta noite. Seja, ó Deus, agraciado com a Tua mercê. E eu quero também, ó Deus, entregar esse que está aí, moribundo, que não tem condição de nada, mas Tu és Deus forte. Tu és conselheiro, Tu és príncipe da paz, Pai da eternidade. Enfim, ó Pai, esse que está aí precisando do toque do Senhor, que receba nesta noite a graça do Senhor, para que o Teu nome seja glorificado. Somente a glória pertence ao Senhor, e o ser humano não tem mérito algum nisso tudo aí. Então, Senhor, eu quero Te pedir que o Senhor venha abençoar e glorificar o Teu próprio nome. O homem não tem mérito nisso, somente o Senhor. Toma esse que está com câncer nas Tuas mãos. Esse que faz aí, ó Pai, hemodiálise em Tuas mãos. Esse que está aí, ó Pai, fazendo a quimioterapia, toma nas Tuas mãos. Abençoa pela Tua infinita misericórdia. Tu és Deus de milagre, Tu és Deus de cura, Tu és Deus de salvação, Tu és Deus de transformação, ó Pai. E nesta noite é uma noite aceitável, uma noite memorável, para que o mover do Senhor seja notório, seja satisfatório na vida de alguém. Ó Senhor, alcance nesta noite vidas pelo Teu poder, pela pregação do Evangelho, pela exposição da Tua palavra. Desde já eu repreendo a ação do diabo, a ação do inimigo na vida de todo e qualquer ouvinte nesta noite, e naquele também que vai entrar posteriormente para assistir esta mensagem. Seja agora repreendida a ação do mal, aquilo que ele tem intentado contra alguém, seja paralisado, derrotado, calcado pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. E nós que vamos ler a Tua palavra, para meditar, ó Pai, como ela assim fala, meditar nela dia e noite. Que a Tua graça também abra o entendimento de alguém nesta noite, para que o Teu Santo Espírito ilumine uma mente, ilumine uma vida para que entenda o propósito excelente de Deus para a vida dele. Eu Te oro por fé, com perdão dos meus pecados, em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, nós estamos felizes nesta noite, né?
Quero deixar um abraço também para o pastor Gênesis, lá em São Paulo, a família toda, né? Quero deixar um abraço também para o pastor Rosildo, lá em São Carlos, pastor Nino Fagion, também lá em São Carlos, né? Aquele pastor ali também da Vila São José, que eu esqueci o nome, acho que é pastor Gilberto, né? Para que seja também abençoado. Enfim, aqui no Rio de Janeiro, que nós precisamos muito, né? Que a graça do Senhor esteja sobre nós, os pastores e pregadores da palavra de Deus, né? Então nós estamos felizes por causa disso. Também quero aqui deixar um abraço para o pastor Sérgio da Conceição, né, ali em São Gonçalo, né, da Igreja de Jardim Sacramento, para sua esposa, a irmã Maria Carmo, né, que a graça de Deus esteja sobre este casal abençoado, querido, muito querido por nós, e que Deus, né, continue agraciando-os com as bênçãos que vêm do céu sobre este casal, pastor Sérgio da Conceição e irmã Maria Carmo. Amém? Nós vamos ler a palavra do Senhor, que está em Mateus, no capítulo 21, um texto muito conhecido, né? Mateus 21, e nós vamos ler e meditar na palavra do Senhor, e depois em Lucas 20, de 9 a 19. É a mesma parábola que eu quero que você preste atenção nessa parábola aí, que já deve ter lido várias vezes. Mateus 21, de 33 até 46. Amém? Está aí também conosco o Leonardo Monteiro, a paz do Senhor Jesus, Goiânia. Forte abraço, meu irmão. Deus te abençoe. Amém? E a palavra de Deus, ela diz assim, Mateus 21, 33 a 46. Ouvi outra parábola. Havia um proprietário que plantou uma vinha, colocou ao seu redor um muro, construiu nela um lagar e uma torre, arrendou a uns lavradores e ausentou-se do país. Chegado o tempo da colheita, enviou os seus servos aos lavradores para receber os seus frutos. Os lavradores, agarrando os servos, feriram a um, mataram a outro e apedrejaram a outro. Então enviou outros servos em maior número do que os primeiros, e eles lhes fizeram o mesmo. Por último, enviou-lhes seu filho, dizendo, respeitaram a meu filho. Os lavradores, porém, vendo o filho, disseram entre si, este é o herdeiro. Vinde, vamos matá-lo e nos apoderar da sua herança. Assim agarraram-no, arrastaram-no para fora da vinha e o mataram. Portanto, quando vier o dono da vinha, que fará aqueles lavradores? Responderam-lhe, destruirá de maneira horrível esses perversos e arrendará a vinha a outros lavradores que no devido tempo lhe entreguem os frutos. Disse-lhe Jesus, nunca lestes nas Escrituras a pedra que os construtores rejeitaram, essa se tornou a pedra angular. O Senhor fez isto e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produza os seus frutos. Aquele que cair sobre esta pedra se despedaçará, mas aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas palavras, estas parábolas, entenderam que ele falava a seu respeito. Eles entenderam, hein? Procuraram prendê-lo, mas tiveram medo da multidão, porque o povo considerava como profeta. Amém? Eu quero ler agora Lucas, no capítulo 20, versículo 9 ao 19, mesma parábola, que diz assim:
Jesus passou a contar ao povo esta parábola. Certo homem plantou uma vinha, deixou-a sob cuidados de lavradores e ficou fora do país por muito tempo. No tempo da colheita, mandou um servo aos lavradores para que lhe dessem dos frutos da vinha. Os lavradores, porém, espancando-o, mandaram-no embora de mãos vazias. Tornou ainda a mandar outro servo. Mas eles, espancando também a este e afrontando-o, mandaram-no embora de mãos vazias. Tornou ainda a mandar o terceiro, mas eles feriram também a este e o expulsaram. Disse o senhor da vinha: que farei? Mandarei o meu filho amado, talvez o respeitem. Vendo-o, porém, os lavradores discutiram entre si, dizendo: este é o herdeiro. Vinde, matemo-lo, para que a herança seja nossa. Lançando-o fora da vinha, o mataram. Que lhes fará, pois, o senhor da vinha? Destruirá esses lavradores e dará a outros a vinha. Ouvindo eles isto, disseram: não seja assim. Mas ele, olhando para eles, disse: então, o que é isto que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram foi feito cabeça da esquina? Qualquer que cair sobre essa pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair será feito em pó. Os principais sacerdotes e os mestres da lei procuravam prendê-lo naquela mesma hora, porque entenderam que contra eles dissera esta parábola, mas temeram o povo. Amém? Que o Senhor possa estar aplicando a sua bendita palavra nos nossos corações. Irmãos, essa parábola ela é sintomática, fala através de uma metáfora, né, de uma linguagem que dá a entender, né, que a vinha é o povo. E que o Senhor, ele mandou que essa vinha fosse trabalhada. E quando chegou o tempo de colher o resultado, enviou alguém, colocou na mão dos lavradores, e eu quero o resultado agora da vinha, daquilo que ela tem produzido. Isaías, no capítulo 5, se não me falha a memória, acho que é no capítulo 5, se não me falha a memória, diz assim no versículo 1, agora cantarei ao meu amado o cântico do meu querido a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha num outeiro fértil. Ele a cavou e a limpou das pedras e a plantou de excelentes vides. Edificou no meio dela uma torre e construiu nela um lagar. E esperava que desse uvas, mas deu uvas bravas, ou seja, as uvas imprestáveis, frutos que não prestam. Agora, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer a minha vinha, que eu não lhe tenha feito? E como esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas. Agora vos direi o que hei de fazer a minha vinha. Tirarei a sua cerca, para que sirva de pasto, derrubarei a sua parede, para que seja pisada. Eu a tornarei em deserto, não será podada nem escavada. Sarças e espinheiros crescerão nela. Darei ordem às nuvens para que não derramem chuva sobre ela. A vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel. E os homens de Judá são a planta das suas delícias. Ele esperou que exercessem justiça, mas viu opressão. Retidão, mas ouviu clamor. Ai dos que ajuntam casa a casa, reúnem herdade a herdade, até que não haja mais lugar, e fiquem como únicos moradores no meio da terra. Os irmãos entenderam, não entenderam? Deus, ele enviou, colocou a vinha na mão dos lavradores, e a seu tempo ele quis o quê? O retorno como frutos. E a Bíblia fala que quando ele enviou, quando o emissário foi aos lavradores, os cultivadores, né? E aí a coisa não foi bem aceita. A gente vê pela palavra do Senhor que Deus, ele deu a lei para Moisés,
depois começaram a desandar. Deus enviou juízes, queriam um rei. Deus ele deu um rei na sua ira e o tirou no seu furor, até que achou Davi um homem conforme, um homem segundo o seu coração. E depois da descendência de Davi começou a aparecer reis maus, lavradores para trabalhar a vinha, o povo de Deus, que é Israel. E Deus esperava que o fruto viesse. Como foi dito aqui em Isaías 5, esperando que houvesse justiça, e tem aí clamor. Deus enviou outros emissários para ver o fruto. Deus ele enviou profetas profetizando, enviando e madrugando. E muitos profetas foram mortos. Outros fugiram. Não é? Por quê? Porque Deus ele enviou os seus emissários à sua vinha, o seu povo, e mofaram dos seus profetas, mofaram dos seus enviados. Enviou o último profeta. Ele falou: olha, eis que eu vos envio o profeta Elias, até que venha o grande dia do Senhor, e ele converterá o coração dos pais aos filhos, e dos filhos aos pais, para que apresentem um bom caminho ao Senhor. E ele veio na pessoa de João Batista, e João também foi morto. E aí Senhor Jesus ele fala: então o Senhor Davi enviou o seu filho amado. Quem sabe se não vão respeitar o meu filho? Quando viram, esse é o herdeiro da vinha, nós vamos matá-lo e vamos nos apropriar da vinha. E a palavra de Deus, ela é muito clara nisso daí, né? O que ele fez? No capítulo 21, no versículo 46, diz assim, versículo 45, os principais sacerdotes, 21, 45, e os fariseus, ouvindo estas parábolas, entenderam que ele falava a seu respeito. Os que tentaram se apoderar da vinha do Senhor são esses aí. A classe dominante, quando o filho foi enviado para ver o fruto da vinha, e eles resolveram também matar o filho. Mas a palavra de Deus ela é maravilhosa. Ele fala, né? No versículo 41, responderam-lhe: destruirá de maneira horrível esses perversos e arrendará a vinha a outros lavradores, que no devido tempo lhe entreguem os frutos. Portanto, eu vos digo, versículo 43, que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produz os seus frutos. E no versículo 45, os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas parábolas, entenderam que ele falava a seu respeito. Você percebeu, você entendeu que a vinha foi dado para um outro povo, foi colocado que produza os seus frutos. E Deus, ele diz em João que ele veio para o que eram os seus não o quiseram, não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os que creem no seu nome. A vinha agora não está mais limitada a um povo étnico, mas a vinha do Senhor dos Exércitos agora é o quê? É o povo de Deus,
aqueles que aceitaram o Senhor Jesus, que tem produzido fruto, bendito, e nós somos o resultado, nós somos frutos disso. Nós, os gentios, somos frutos disso, somos salvos e estamos pregando o Evangelho e mais pessoas sendo salvas, batizadas. Por quê? Porque foi dado para outro povo que produziu seus frutos e continua a produzir até aquele grande dia que o Senhor Jesus ele voltar. E a palavra de Deus ela é clara. Eles entenderam, os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas parábolas, entenderam que ele falava a seu respeito. Procuravam prendê-lo, mas tiveram medo da multidão, porque o povo o considerava como profeta. Irmãos, João Batista, quando apareceu, ele fez uma comoção em Israel. E o povo atendia. A palavra de Deus ela é clara. Ele conseguiu o quê? Unir o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais para preparar um caminho, um bom caminho para o Senhor. João foi degolado, foi morto, mataram ele também. E o povo enxergou em Jesus também como um profeta. Então o profeta ali, o emissário ali, começou a ser valorizado. O povo entendeu que era um enviado de Deus. Antes, quando o profeta era perseguido, Jeremias o foi, né? Amós foi, vários profetas foram perseguidos, mas quando veio João, o povo todo passou para o lado dele, e o Senhor Jesus ele fez aquela pergunta: o batismo de João era de Deus ou era do céu ou era dos homens? E eles pensaram, se eu disser que é do céu, por que vocês não creram? Se eu disser que é dos homens, o povo vai nos apedrejar. Porque o povo sustentava que João Batista era profeta de Deus. Nós não sabemos de onde o batismo de João é. Então também não vou dizer com que autoridade eu faço essas obras que eu tenho feito. Por quê? A Bíblia fala, irmãos, Jesus ele fala no versículo 41, Mateus 21, 41. Responderam-lhe: destruirá de maneira horrível esses perversos e arrendará a vinha a outros lavradores que no devido tempo lhe entreguem os frutos. 42. Disse-lhe Jesus: nunca lestes nas Escrituras a pedra que os construtores rejeitaram, essa se tornou a pedra angular. O Senhor fez isto e é maravilhoso aos nossos olhos. Versículo 44. Aquele que cair sobre esta pedra se despedaçará, mas aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Ele é a pedra angular de esquina, a pedra que eles rejeitaram, os construtores rejeitaram. Mas para nós tem sido maravilhoso, porque a nossa solidez, a nossa convicção é Jesus. Ele é a pedra angular. É onde todo o edifício onde o edifício construído é sustentado, cresce para a glória de Deus. No capítulo 20 de Lucas, também é muito claro, né, no texto que nós lemos de 9 a 19, né, ele fala a respeito disso. Ele diz o seguinte, no versículo 17, Lucas 20, 17. Então o que é isto que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram foi feita cabeça da esquina. Qualquer que cair sobre essa pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair será feito em pó. A pedra é o Senhor Jesus, né? É Ele que é a pedra angular. É sobre Ele em quem estamos firmados. Tem um hino que a gente canta do cantor cristão, né? A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor.
Por quê? Porque o Senhor Jesus, ele é a pedra angular, é a pedra de esquina, é a pedra assentada por onde o edifício vai ser o quê? Colocado para crescer para a honra e glória do nome do Senhor. O crente, o salvo, ele não vive pelo que ele acha, ele vive por convicções na palavra de Deus e na pessoa bendita do Senhor Jesus. Ele é a pedra que os construtores rejeitaram. Ele é a pedra de esquina que foi rejeitada. Como eu disse, o apóstolo João, ele fala que ele veio para os que eram seus e os seus não receberam, não quiseram. Mas todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os que creem no seu nome. O povo, a vinha foi dada a outro povo que produz os seus frutos. Somos nós, os gentios, que estamos produzindo os frutos para a honra e glória do nome do Senhor. Nós estamos produzindo frutos. Nós pregamos, pessoas são salvas, pessoas são mudadas. Ou seja, o reino de Deus não está mais preso a uma etnia, mas está agora limitado a todos aqueles que recebem o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Este agora é chamado povo de Deus. Foi entregue a vinha para outro povo que deu seus frutos. E o interessante é que aquele povo que o Senhor Jesus estava falando, fariseus e principais sacerdotes, entenderam que estava falando era com eles mesmo. Eles entenderam. Tem crente que não quer entender, mas eles entenderam que o Senhor Jesus falou, ó, vai ser tirado de vocês, eu vou dar para outro povo que produza frutos a seu tempo. Eles entenderam. Tem gente que não quer entender hoje, quer buscar uma filosofia aí, mas a Bíblia é muito clara. Incrível que até ímpio entendeu que Jesus estava falando era deles mesmo. E tem crente querendo entender outra coisa aí. Quero dizer para você que povo de Deus tem Jesus como a sua pedra angular. Povo de Deus tem o quê? O alicerce do Evangelho está ali sobre a pedra. E o Senhor Jesus, ele fala isso para Pedro. Pedro, sobre esta pedra, sobre esta rocha, sobre este fundamento, não é? A coisa vai andar. E a minha igreja, né, vai ser fundada sobre e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E quando o Senhor Jesus falou deles, entendeu que estava falando era deles mesmo. A pedra que os edificadores rejeitaram é a pedra angular, é a pedra de esquina, e para nós isso é maravilhoso. Para eles não, rejeitaram Jesus, crucificaram Jesus, pegaram o filho amado, mataram querendo se apoderar da vinha, e o dono da vinha, então vou pegar um outro fruto, vou pegar um outro povo e vou colocar no lugar para que esse povo dê o fruto que vocês não dão. Isto é maravilhoso aos nossos olhos, porque nós fomos alcançados através do Senhor Jesus, e essa é a explicação dessa parábola. O Senhor Jesus, ele falou certa vez para os discípulos, eu tenho outras ovelhas que não são deste aprisco e que me convém agregá-las. Então haverá um único rebanho, um só rebanho e um só pastor. Ou seja, vai se misturar, vai se romper a linha étnica de povo de Deus, que é o povo judeu, e todo aquele que me aceitar será considerado povo de Deus. E ele falou, tem outras ovelhas que não são deste aprisco que me convém agregar, e haverá um só rebanho e um pastor. Você nesta noite pode se tornar filho de Deus,
povo de Deus, que é a vinha do Senhor dos Exércitos, que foi dado a um outro povo que tem dado fruto para a honra e glória do nome do Senhor. Somos nós, os pregadores da palavra de Deus, que estamos pregando, pessoas se convertendo, outras se entregando ao Senhor Jesus, e os frutos vão aparecendo para a honra e glória do nome do Senhor. Você pode ser, hoje, nesta noite, um destes frutos na vinha do Senhor, né? E interessante que quando nós lemos lá em Isaías no capítulo 5, esperando que desse uvas, porém deu uvas bravas, deu fruto, só que o fruto não prestou. Ou seja, você tem que frutificar e dar um bom fruto. Não basta apenas dar fruto, tem que ser fruto bom. Esperando que desse uvas, e deu uvas bravas, ou seja, imprestáveis. Não é isso que o Senhor quer para a nossa vida. Não é isso que Deus ele quer para a tua vida. Deus ele quer que eu e você, que somos da vinha dele, venhamos a dar frutos, e frutos bons. Frutos, né? Um fruto com a semente inteiramente fiel e um fruto aprovado. Não um fruto imprestável como uva brava, a ponto dele querer derrubar o limite da vinha, acabar com o lagar, derrubar a torre. E ele falou, olha, a vinha é Israel. E os homens de Judá, esperando que dessem, né, exercessem juízo, e eis aqui o clamor. Esperando que viesse coisa boa, e está tendo clamor no meio do povo. Deus ele usa os seus profetas. Falou, olha, o jornaleiro clama, o povo clama. O profeta Amós é usado pelo Senhor e é negado o salário. E Amós denuncia a opressão em cumprimento à palavra do Senhor. Ele fala, olha, eu enviei 1, enviei 2, enviei 3 para receber o fruto da vinha, esperando que houvesse justiça, e aí há clamor, e a injustiça. E o Senhor Jesus ele falou, olha, esses que foram enviados pelo Senhor da vinha, uns prenderam, mataram, ele fugiu, né? E o Senhor da vinha, olha, por último vou enviar o meu filho. Quem sabe se eles não respeitam o meu filho amado? E a Bíblia é muito clara. O que eles fizeram com o filho amado de Deus? Colocaram na cruz como um malfeitor, colocaram na cruz como um pecador, entre dois pecadores, e mataram o filho do dono da vinha, que é o Senhor. O que o Senhor Jesus ele falou? Olha, a vinha vai ser entregue a outro povo que dê os seus frutos, porque vocês não dão fruto. Perseguem profetas, né? O Senhor Jesus ele falou lá através de Jeremias, né? A palavra de Deus falou através de Jeremias, eu enviei madrugando e pregando meus profetas, e eles não quiseram ouvir. E por último foi enviado Jesus. A palavra de Deus diz o seguinte, a lei durou até João, né? A lei, os profetas duraram até João. E aí veio o Filho do Homem, veio Jesus. E o último desses profetas também foi morto. Foi pego, foi morto. Como diz na parábola aqui. E a ideia é a seguinte, agora eu enviei meu filho, quem sabe eles não vão respeitar. Mas aí pela parábola Jesus conta, pegaram o filho e mataram também. E fizeram isso com o nosso Senhor, com o filho do dono da vinha. Eu queria que você meditasse sobre isso, querido, porque você pode se tornar nesta noite povo de Deus.
um escolhido de Deus. Não apenas para você ser um salvo, mas para você frutificar. Para você, dar um fruto que agrade ao teu Senhor, o dono da vinha. Um fruto de justiça, um fruto de louvor, de gratidão. É o fruto dos lábios que confessam o nome do Senhor. Você vai dar um fruto de gratidão ao Senhor. A Bíblia fala que a misericórdia ela triunfa do juízo. Nós estávamos fadados ao inferno. E o Senhor Jesus, ele veio em nosso socorro. Para o quê? Para que nós não caíssemos no inferno. É para ter o quê? Uma palavra de gratidão na nossa boca, dizendo que nós devemos tudo ao Senhor. Foi através desse filho, foi através dessa mudança que ele colocou para outro povo que lograsse fruto na vinha, que nós fomos alcançados pela misericórdia do Senhor. O apóstolo Paulo, ele foi enviado aos gentios, Como ele foi perseguido? Como ele foi perseguido? Persegue daqui, persegue dali, pegam ele daqui. Aqueles judeus ali do primeiro século, foi um caso sério que Paulo teve uma peleja terrível. Quando Deus ele aparece para ele, Paulo, animando Paulo, Paulo, fala e não te cales. Ninguém vai lançar a mão de ti. Eu tenho muito povo nesta cidade. E ali o profeta de Deus, o apóstolo de Deus foi animado pela palavra do Senhor. Fale e não te cales. Ninguém vai lançar a mão de você antes do tempo, porque eu tenho muito povo nesta cidade aqui. E era Corinto. E foi aos gentios que Paulo ele falou, pregou, converteu, falou diante de reis, falou diante de governadores. Deus ele falou para Ananias, eu vou mostrar para ele o quanto deve padecer pelo meu nome. Eu vou levar ele, botar ele de frente com o rei, e eu vou dizer para ele, eu vou mostrar para ele o quanto deve padecer pelo meu nome. Mas Paulo ele foi fiel ao Senhor, ao ponto de exclamar, olha, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, desde agora está me assegurada a coroa da justiça que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas todos quantos amarem a sua vida, todos quantos trabalharem na vinha do Senhor. Deus ele te chamou para trabalhar nessa vinha. Deus ele te chamou para você o quê? Como um lavrador trabalhar, produzir frutos para a honra e glória do nome do Senhor. Você não precisa arrancar joio. Você não precisa, não, deixa ele crescer, porque quem vai fazer separação de frutos e não frutos é o Senhor. Você importa somente de pregar, frutificar para a honra e glória do nome do Senhor e ele ser glorificado. Nós estamos vivendo uma época difícil em que as pessoas ainda não entenderam que a palavra de Deus ela está se cumprindo diante dos nossos olhos. E ela tem se cumprido. Por quê? Porque o Senhor ele tem pressa em que ela seja cumprida, porque vai chegar um tempo que se os dias não forem abreviados, nenhuma carne se salva. Então Deus tem um tempo determinado para tudo debaixo do sol. A ponto dele falar para a igreja em Esmirna, vou te dar uma tribulação de 10 dias, ou seja, com um tempo limitado. Mas ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Nesta noite, Deus ele te convida a trabalhar na vinha dele. Você fazer parte da vinha. Você trabalhar na vinha. Você frutificar na vinha. E trazer o fruto para o dono da vinha. Eis aqui com os filhos que me deu o Senhor, com os sinais e maravilhas da parte do Senhor dos exércitos que habita no Monte Sião, como Isaías falou no capítulo 8. Você quer encher as tuas mãos agora do fruto da vinha? Então nós vamos pregar o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha, o tempo está difícil, mas está tão fácil de pregar o Evangelho. Tem tanta gente precisando. Olha, eu lido com um adolescente, mas é um caso sério. Não pode falar
Eles mesmos falam. Eles mesmos falam. Você não precisa se preocupar com o que vai falar, o que não vai falar. Porque a Bíblia é clara, o Espírito Santo, você não fala não, quem vai falar são eles mesmos. Você só vai pegar a deixa deles e colocar Jesus para eles. Senhor, eu não sei o que falar. Uma vez eu falei assim, para a gente ia sair para um evangelismo, eu era um jovem, falei, olha, vamos orar, pedir a Deus assim, olha Senhor, eu não sei o que falar, eu gostaria de falar, mas eu não sei o que falar, coloca palavra na minha boca, na boca de alguém. Quando chegamos para falar, a pessoa foi, abriu e jogou tudo, nós não precisamos falar nada. Foi só dizer que Jesus é bom e fazer o apelo. E ele propicia isso para você, propiciou para a gente, para aquele grupo. Nós dividimos e depois quando a gente voltava, agora vamos contar o testemunho, vamos fazer as avaliações, como é que foi. Aí começaram a testemunhar. Poxa, eu queria falar, não sabia nem o que falar. O sujeito lá que não era crente falou tudo para mim. Chorou e tudo, eu só mostrei Jesus e fiz o apelo. Falei, é isso aí que Deus ele faz. Ou seja, se você quiser frutificar, o tempo é esse, o tempo é hoje. Porque a seara está madura. Precisa nem esperar. Não, o que eu vou falar? Eles mesmos vão falar para você. Você só fica na posição. Deixa Deus trabalhar. Que daqui a pouco a pessoa mesmo vai e coloca diante de você aquilo que você queria falar e não sabia como. Você só diz que Jesus é bom e faz o apelo e amém. Está muito fácil. Né? Olha, porque agora vão perseguir. Que vão perseguir nada, gente. Se você não fala dentro de um tempo, você fala ali fora. Na fila ali do INSS. Você fala na fila do supermercado. Cai um negócio, segura aqui, bota aqui. A pessoa, eu estou cansado. E aí, ai meu Deus, eu não sei o que fazer. Meu filho, a senhora quer oração? É ali mesmo no supermercado. Não fica, Deus mesmo coloca aqui, para você, faz aí agora. Coloca do teu lado ali o sujeito que está na tua frente, o sujeito que está ali na tua frente. Ai, não sei o que fazer, meu filho isso, ai, estou tão cansado, perdeu o emprego, e começa a lamuriar. Olha, tem uma solução para isso que é Jesus. Todo mundo passa por isso, mas ele vai dar alegria para a senhora suportar como estou suportando. Posso fazer uma oração? Pode. Então é aí que a coisa está muito fácil agora de evangelizar. Não tem desculpa, nós vamos falar de Jesus, né? A gente ouve por aí as pessoas debochando. Eu vi um deboche na semana passada, né? De gente não crente fazendo deboche com Lima. Tá lá aquele negócio todo, brincando. Depois, minha esposa tá assim, não sei o que. Falei, é agora que a gente entra com o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos trabalhar essa vinha, vamos trabalhar esse mundo, para que realmente, se é uma semente fiel e verdadeira, vai ser plantada na vida desse sujeito aí, porque na hora do aperto, eles apelam para a gente mesmo. A Bíblia fala que a criação geme e aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Está esperando aí uma palavra nossa aí para algum canto aí, de repente você vai ser usado por Deus aí, sem você não saber nem falar direito. Mas você vai ser usado por Deus aí para trazer uma palavra de consolo para alguém, uma palavra de esperança, uma palavra de crescimento, uma palavra de ânimo, uma palavra para a pessoa sair da situação que ela mesma se meteu e não sabe como. E Deus aí vai ser glorificado através de você. Eu quero nessa noite te convidar para trabalhar na vinha do Senhor dos Exércitos. Para trabalhar a vinha, para que ela frutifique, para que você leve os frutos quando vier a cobra. Está aqui, ó. Está aqui. Eu preguei e ganhei isso para Jesus. Vamos fazer isso? Eu estou aí parado. Está precisando de Jeová dos Exércitos aí, aquele apertão bem dado, né? Aquele sonho 3 horas da manhã, para você tomar uma posição com Deus, né?
para você tomar uma posição com Deus, para você trabalhar na vinha do Senhor dos Exércitos. Que Deus te abençoe, que você reflita nesta noite, que você pense, porque você pode ser uma bênção na vinha do Senhor. Vamos orar? Agradecendo o Senhor por esta noite, agradecendo por esse dia, chuva, muita chuva aqui, quase que eu não consigo chegar em casa, estava perto de casa aqui, inundou tudo, né? E nós vamos orar agora. Conseguimos pregar, conseguimos falar, conseguimos glorificar o nome do Senhor. E eu quero que você feche os olhos comigo e ore comigo, pedindo as bênçãos do Senhor para esta semana. Senhor Deus e Pai, glorificado seja o Teu nome para todos sempre, exaltado seja o Senhor, de geração em geração, Pai. Que o Teu nome seja glorificado, que o Teu nome seja exaltado. Nesta noite alguém seja tocado, nessa noite alguém seja, ó Deus, vocacionado para pregar o Teu Evangelho. Que alguém seja vocacionado como pastor para cuidar das ovelhas do meu Deus. Tome este alguém que está ouvindo esta live, nas Tuas mãos eu te oro por fé, com perdão dos meus pecados, em nome de Jesus. Amém. Eu quero aqui acusar a presença dos nossos irmãos, Leonardo Montelo, irmã Delvira Cabral, irmã Leia Matos, a Josiane Matos. Tem um irmão ali do Rio Grande do Sul, né, que eu esqueci o nome, é Reginaldo, né? Não estou conseguindo ler aqui. Que entrou também, que Deus abençoe, pastor Gênesis, a irmã Nininha Alonso, para nossa irmã Elzira Osias também, né? Que a graça de Deus esteja sobre ela. Pastor José Correia, lá em Foz do Iguaçu. Enfim, que as bênçãos do Eterno estejam, as bênçãos estejam sobre vocês todos. E a mim me incluo também. Amém? Então nós vamos dar agora a bênção apostólica, pedindo a bênção de Deus sobre nós, e que esta seja uma semana de vitória para todos nós, de conquistas no reino de Deus. Ergam as mãos e oremos. E agora, irmãos, que o amor de Deus Pai, a graça maravilhosa do Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam convosco, desde agora e para sempre. Todos nós digamos amém. Que Deus vos abençoe. E até segunda-feira que vem, se o Senhor Jesus não voltar. Deus abençoe a todos.